Olá, você que está acompanhando aqui a programação da Rede MLC e aguarda ansiosamente por mais um Deixa que eu pergunto. Vocês sabem que eu tenho um compromisso com vocês de trazer qualidade de vida, de trazer transformação, de fazer com que nós tenhamos não só saúde, vida longeva, mas qualidade nessa vida longeva. Aí você está aí nessa luta, querendo emagrecer, faz aquelas dietas miraculosas, anda uma hora e meia, ai, tô emagrecendo, tá tudo certo. Será que tá mesmo? Será que você está emagrecendo com qualidade ou tá ficando murcho, todo flácido e sem aquilo que é primordial para o nosso presente e para o nosso futuro, uma boa massa muscular. Será que você está com qualidade nesse seu emagrecimento? Vamos saber todas as informações que você precisa para saber se o seu emagrecimento é um emagrecimento de qualidade. A gente vai direto ao ponto com o Dr. Tiago Veríssimo, que está aqui hoje para trazer essas informações para a gente, para falar sobre emagrecimento saudável, composição corporal, é especialista em metabolismo e médico endocrinologista. E pratica o que prega, né, doutor Tiago? Tudo bem? Exatamente, tudo bem, Márcia. Muito obrigado pelo convite, é uma satisfação estar aqui na Rede MLC, participando do programa Deixa que eu te pergunto e podendo agregar inúmeras informações que só vão trazer benefício não só para a nossa saúde física, mas para o envelhecimento saudável. Porque hoje em dia, Márcia, a gente tem cada vez mais um conceito que é enfático. O músculo é a melhor poupança que a gente pode ter na nossa saúde. As pessoas conseguem manter um pouco do exercício físico de modo equilibrado, sem radicalismo, conseguem envelhecer de forma mais saudável e principalmente com independência. Essa independência, a gente estava conversando agora há pouco sobre essa independência, né? A gente quer ficar velhinho, mas nós queremos ficar velhinhos, podendo ir para o mercado, comprando as coisas que a gente gosta, levantando a hora que quiser da cadeira, tendo força nas pernas. A massa muscular, ela pode ser ativada na velhice? Perfeito. Isso é uma excelente pergunta, é a dúvida de muitas pessoas, mas que vão ao consultório, porque acham que é um período tarde para iniciar o exercício físico. Tiago, eu já passei dos 60, eu tenho uma mãe, eu tenho um pai ou tenho um avô que ele está com receio de fazer exercício físico. Porém, mas é totalmente possível uma pessoa que, apesar de estar na terceira idade ou na melhor idade, como é muito bem falado, iniciar o exercício físico e otimizar sua massa muscular. Claro que é importante passar com um médico do coração, para avaliar se essa pessoa tem condições de fazer exercício físico. Também, talvez, em algumas situações, ver os ossos, para ver se ela não tem nenhum problema, nenhuma disfunção nos seus ossos que possam impedir de fazer um exercício físico correto. Então, é totalmente possível, mas se a pessoa iniciar o exercício físico, se nunca fez, o melhor momento é o hoje. É a gente iniciar o exercício para, com o passar do tempo, a gente investir cada vez mais na poupança do envelhecimento. O que é o emagrecimento real e o emagrecimento comum? Qual é a diferença desses dois? Existe uma diferença? Existe, e isso é muito importante ficar claro. O primeiro ponto, muitas pessoas ficam muito atreladas e ligadas a tentar perder peso. Perder peso, a gente pode perder 3 elementos da nossa composição, que é a água, músculo e a questão da gordura. Porém, o emagrecimento é diferente, porque a gente foca na redução da gordura e mantendo a massa muscular, ou até mesmo aumentando aquela massa muscular de uma pessoa que tem deficiência. A gente não pode esquecer que quando a gente tem uma massa muscular saudável, isso nos ajuda, Márcia, em relação à questão de proteção dos ossos. A massa muscular é uma esponja da glicose, ajuda a gente a controlar a glicose, principalmente se essa pessoa tem diabetes também. A massa muscular ajuda a gente a melhorar a nossa disposição durante o dia, ajuda a gente, às vezes, tem alguma dor lombar, proteger os ossos também. Então, tem inúmeros benefícios. Além de tudo isso, a musculatura ajuda a gente a manter o metabolismo estável, ativo, justamente até para impedir no futuro efeito sanfona ou engordar também. Você falou agora aí uma informação importante que eu quero falar um pouco mais sobre isso, que a massa muscular ela é uma esponja para a glicose. Então, isso explica porque muitas pessoas que em alguns momentos ali viram diabéticos, adquirem a diabetes, né? Não estou falando daquela diabetes crônica que você nasce diabético, que tem muitas vezes ou adquire diabetes na infância. Aquela pessoa que conforme vai vivendo e conforme os hábitos acaba desenvolvendo diabetes. E aí
A massa muscular, sendo uma esponja da glicose, ela colabora com o pâncreas no tratamento da diabetes? Então, quem começa a malhar pode se ver não mais diabético? Exatamente, Márcia. Muito boa observação. Se a gente parar para ver, Márcia, dificilmente a gente vai ver uma pessoa que tem um peso normal ser diabético na vida adulta. Geralmente o diabetes tipo 2, né, que é o diabetes que acontece na vida adulta, ele está relacionado com a obesidade. Tem até uma entidade que é a Associação de Obesidade, né, de obesidade, que é a associação do diabetes com a obesidade. Quando a pessoa tem uma massa muscular boa, a própria musculatura já é um fator protetivo para a gente, com o passar do tempo, não adquirir o diabetes. Porque o músculo ajuda a complementar a concentração de proteínas e de glicose para dentro das células. Então, a musculatura ajuda a gente a controlar os níveis de glicose. E isso facilita o trabalho do pâncreas. Por isso que se diz que é tão hoje enfatizado que as pessoas que conseguem manter o exercício físico, manter uma saúde muscular, elas não só conseguem controlar o diabetes se forem, mas prevenir também. Então, é um fator que, se a gente tiver que investir em algo, às vezes a gente investe na musculatura justamente para prevenir um pré-diabetes que pode estar já se iniciando. Eu não posso deixar de fazer um comentário, porque todo mundo já sabe aí que... tomara que eu não traga uma notícia chata para o doutor Tiago, né? Eu tive um câncer de mama no ano passado, e todo mundo que sentar aqui para falar de wellness, eu vou trazer esse assunto aqui para a mesa, porque o último ASCO, que é a Associação Internacional de Oncologistas, que trouxe uma reunião de todos os oncologistas do mundo lá nos Estados Unidos, a conclusão, se você tirasse uma coisa que a ASCO falou em todas as reuniões: obesidade causa câncer. É um dos fatores de risco. Não vou dizer que causa, tá, gente? Vamos ter cuidado com as palavras aqui. É um dos fatores de risco para o câncer. Ter músculos saudáveis, o senhor já acabou de dizer aí que trata a diabetes, a hipertensão, previne ali as quedas, a gente sabe que protege os ossos e tudo mais. Como é que funciona essa massa magra na prevenção do câncer? Excelente. Mas, primeiramente, parabéns, né, a sua orientação e inspiração que você tem em relação ao problema e em trazer à tona, né? Eu não tenho dúvidas que muitas mulheres que te veem serve como inspiração em relação à questão que você teve de enfrentar todo esse contexto em relação ao câncer de mama. O segundo ponto, a gente tem que saber, mas que a massa muscular é um fator que ajuda a gente a gastar calorias. Só de nós estarmos sentados aqui em relação ao nosso dia a dia, a gente está gastando energia para manter o nosso metabolismo ativo. Então, a massa muscular nos ajuda em relação a prevenir acúmulo de gordura. E se uma pessoa tem um percentual de gordura controlado, diga-se de que fique enfatizado que o ideal para a mulher é menor que 30% de gordura no corpo e para o homem menor que 20%, a gente consegue prevenir, né, reduzir os riscos, né, em relação ao câncer de mama, de intestino. Então, quando a gente mantém o metabolismo estável, ativado, saudável, com uma boa massa muscular, indiretamente, isso são elementos que fazem com que a gente previna acúmulo de gordura e, com o passar do tempo, reduz os riscos de diabetes, gordura no fígado, hipertensão e até, como você bem falou, em relação ao ASCO, as reuniões que tem nos congressos mundiais, em relação à prevenção até de reduzir os riscos de cânceres também. Falando sobre atividade física, viu, minha gente? Todos os oncologistas, todos os médicos, e a gente vem vivendo aqui uma ocorrência enorme de casos de câncer. A gente viu aí agora há pouco, infelizmente, a Preta Gil falecendo por causa de câncer de intestino. Nossa, como eu rezei pela Preta Gil. Nós todas que lutamos com câncer de mama, principalmente porque o diagnóstico dela foi no ano passado, 2023 para 2024, e o câncer de intestino, ele tem fatores ligados à alimentação. Correto. Ter uma boa massa magra também contribui para a prevenção do câncer de intestino? Contribui no sentido de manter o seu metabolismo acelerado, mas quanto mais tivermos a massa muscular, a gente consegue gastar energia e fazer com que o nosso corpo não acumule a gordura. Então, é um fator indireto. Se uma pessoa tem uma massa muscular saudável, é uma pessoa ativa e uma alimentação regular, né, sem produtos industrializados, né, sem excessos, né, de junk foods ou fast foods, consequentemente, ela vai ter uma concentração, não vai ter uma concentração exagerada em relação ao percentual de gordura.
e isso vai facilitar a sua saúde e principalmente reduzir os riscos de cânceres também. Então, é como se diz, uma medida indireta, né? Se a pessoa tem um bom hábito e tem um elemento saudável de musculatura, existe uma alta tendência dela acumular menos gorduras e possivelmente ela vai ter um menor risco de câncer. O senhor falou aí sobre o percentual de gordura. Esse percentual de gordura a gente obtém por meio da bioimpedância e análise de dobras de gordura com aquelas pinças, né? Exato, Com é o adipômetro, né? Aí o senhor falou aqui sobre mulheres ter menos de 30% e homens ter menos de 20% de percentual de gordura, tá, gente, no corpo. Como é que eu sei que, eu não sei se é por quilo, ou não sei se também é por percentual, como é que eu sei que a minha massa magra está num ponto saudável, que vai me trazer qualidade de vida, e se eu continuar mantendo, até aumentando essa massa magra, eu chego na velhice com saúde? Quanto que tem que ser aqui de massa magra? Não existe Existe como eu saber isso? Exato. Não existe um número estável e exato em relação à massa muscular de cada pessoa, porque isso vai variar com o gênero da pessoa, a idade, a altura e o peso total dela. Mas existem alguns sinais que podem nos direcionar se essa pessoa tem uma massa muscular saudável ou não. Por exemplo, se essa pessoa tem uma disposição estável, está com uma disposição boa no dia a dia, está com uma boa mobilidade em relação ao seu dia a dia, se essa pessoa está com os índices metabólicos, né, a sua insulina bem controlada, se está com seus exames normais, geralmente são elementos indiretos que essa pessoa tem uma massa muscular dentro de um saudável. Mas não existe um número específico que nos aponte se essa pessoa tem um índice dentro da saúde em relação à massa muscular. Vai depender muito do peso, da água e da questão do gênero e da idade também. Mas a gente já sabe que se nós tivermos um percentual de gordura menor que esses dois números aqui, é muito provável, porque assim, o osso ele não cresce muito, né? Exato. Ele chega num tamanho ideal depois que você passa ali da puberdade. O que vai acontecer da puberdade ou a fase adulta, não sei qual é o momento exato em que ele parou de crescer. O que você vai trabalhar o osso é ele ter uma boa densidade. Correto. Creio que seja isso, ele tendo uma boa densidade. Essa densidade ela vai ser produzida por meio da alimentação, a vitamina D, o consumo de cálcio e a massa esquelética magra. Exato. Porque o músculo ele é pregado no osso. Correto. É isso? Existe um conceito que quando a gente faz exercício físico, a nossa musculatura tem uma tendência a puxar os ossos e estimular com que esse osso fique em transformação, fique em renovação. Isso se dá através do exercício físico, desse estímulo muscular com uma boa ingestão saudável de cálcio, né? A questão da vitamina D também que a gente pode ingerir ou também fazer exposição ao sol também. A vitamina com D... segurança para não ter também o câncer de pele, Exatamente, né? Redobrando em relação a isso também, e também até a própria alimentação. Então, tem vários elementos que ajudam a gente a manter nossos ossos saudáveis e, com o passar do tempo, evitar problemas, né, de enfraquecimento, osteoporose, que é uma situação muito comum nas pessoas acima de 60 anos. Quem treina, tem uma boa massa muscular, pode evitar essa osteoporose no futuro? Cuida da alimentação, porque é muito difícil quem vai para a academia e treina e tem esse cuidado, não cuidar da alimentação. A pessoa automaticamente vai cuidar da alimentação, porque senão não tem o desenvolvimento de uma boa massa magra. A gente pode... Claro que nada é garantido na medicina, porque é uma ciência não exata, mas a gente pode dizer que aumenta muito as chances de um idoso não sofrer com osteoporose se ele realmente treina, a gente consegue ver os músculos dele ali, ele consegue treinar com segurança, com acompanhamento? A gente consegue dizer isso? Perfeito, mas é totalmente possível dizer que a pessoa, quando está fazendo exercício físico e atinge ali 50, 60 anos para mais, ela vai ter um risco muito menor em relação a atingir o desenvolvimento de uma osteoporose ou osteopenia, que é o enfraquecimento inicial dos ossos. Então, é um fator que, geralmente, as pessoas, quando vão envelhecendo, conseguem reduzir esses riscos. E o melhor de tudo, mas que a pessoa fazendo exercício físico, mantendo os ossos e a musculatura saudável, ela fica com uma boa funcionalidade. Consegue levantar caixas, consegue se levantar de forma sem precisar de algum auxílio, como uma bengala. Do vaso sanitário, se levanta do vaso sanitário. Fazer depois que faz suas funções fisiológicas, né? Conseguir ter uma independência em relação ao seu dia a dia. Então, é um investimento que na saúde da poupança vale muito a pena. Além disso, tem esse benefício extra de fazer com que a gente consiga prevenir doenças como bem citou a osteoporose.
É possível entrar em déficit calórico sem perder músculo, sem catabolizar? Essa é a palavra que todo mundo tem medo, né? Quem está Exato. treinando. O déficit calórico é muito conhecido quando a pessoa quer emagrecer, que é quando a gente tenta controlar o que está ingerindo, né? A gente não come tanta energia da comida e gasta mais. Aí a pessoa vai ter um déficit, ou seja, um saldo negativo. É possível, Márcia, a gente preservar a musculatura fazendo ainda esse balanço negativo de energia, né? A gente controlar um pouco o que ingere e gastando mais energia para queimar a nossa ponchete, queimar a nossa gordura, que às vezes incomoda o nosso O bem-estar. culote. O bem-estar e também ajuda a utilidade de ter uma boa saúde. Nessas situações, a gente tem que ficar atento a alguns elementos, os principais. Ter uma boa hidratação. A gente tem que beber ali, em média, uma mulher de 60 quilos, mais ou menos uns 2,5 litros, né? Para um homem de 70 quilos, aproximadamente 3 litros. Então, é 30 ml a 40 ml por quilo de peso de água, né? Então, a hidratação é fundamental. 70% do músculo é água. Vejo muitas pessoas no consultório, mas usando a melhor suplementação, o melhor medicamento que exista para emagrecimento hoje em dia, que existem inúmeras ferramentas, mas esquecem de beber Água. um copo d'água. Então, esse é o primeiro ponto. O segundo ponto, quando a gente pensa em fazer um déficit calórico para emagrecimento, reduzir gordura de forma saudável e manter a massa muscular, é importante que a gente tenha uma alimentação distribuída. E geralmente, em média, não existe um número específico, mas em média 4 refeições, distribuindo com um pouco de proteína nessas refeições. A gente não precisa toda a refeição fazer proteínas, ingerir proteínas. Mas quando a gente faz em quatro refeições, a gente consegue distribuir da melhor forma possível e a gente não fica comendo tanto assim. Às vezes comer proteína é um pouco enjoativo, algumas pessoas têm essa sensação. Então, esse é o segundo ponto, distribuir a ingestão da proteína durante o dia. Às vezes, vale a pena fazer a utilidade da suplementação whey protein, não que seja obrigatório, mas é uma ferramenta prática. Às vezes você está trabalhando, está fazendo aqui um programa, então estou sem tempo, não consegui, não tem nada para eu me alimentar, faça um shake de whey protein, é uma opção muito boa. E o terceiro item, que é interessante a gente lembrar, Márcia, de preservar a musculatura durante o déficit calórico, é fazer um exercício de resistência. O mais indicado, o pilar ouro, é a musculação, né, que nos faça com que a gente tenha um estímulo das fibras musculares, para a gente manter, para toda hora o corpo estar se renovando e aumentar a sua musculatura em prol da saúde também. Então, são os 3 elementos principais. Existem outros, como, por exemplo, passar com o médico, ver como é que estão suas vitaminas, a sua parte hormonal, cuidar da saúde, do sono, a saúde mental, como bem a gente estava conversando há pouco. Então, do que adianta a pessoa ter uma boa rotina, ter uma dieta em dia, ter o exercício físico, mas está ansiosa, está estressada, não dorme bem. Isso são elementos que vai fazer com que ela não consiga manter a massa muscular. Vai estar com tanto excesso de cortisol, talvez devido a uma situação pessoal, estresse, ansiedade, que vai fazer com que o corpo, às vezes, perca a musculatura devido ao excesso do cortisol. Então, são os elementos fundamentais para a gente emagrecer de forma saudável e manter a musculatura. E não adianta, se você não tiver um bom sono, você não vai recuperar a massa magra, não vai conseguir. Dormir mal acaba contigo. Não sei contigo, mas comigo acaba. Eu preciso ter as minhas 7, 8 horas de sono, porque senão eu não funciona para nada. Olha, Márcia, é deselegante perguntar para as mulheres a idade, mas eu nasci em 1984. Então, no ano que eu nasci, houve um filme chamado Karate Kid. E lá, o mestre do Karate Kid já falava... Sr. Miyagi já falava, mente sã, corpo sã. Então, de nada adianta a gente fazer tudo certinho na academia, paguei a academia, tá certo, mas as outras 23 horas não dorme bem, é uma pessoa ansiosa, é uma pessoa estressada. Briga com todo mundo. Não tem uma energia boa, não é positiva. Então, provavelmente, essa pessoa vai ter muito poucos benefícios em relação ao seu exercício físico. A musculação, e olha que eu tenho... Aí eu vou dizer aqui, me respeite, que eu sou mais velha, que eu sou de 79. E na minha época, a musculação ela não era muito difundida quando eu estava jovem, ali nos meus 18, 20 anos. Todo mundo falava, para você emagrecer, você precisa caminhar. E eu vi muitas amigas que emagreciam muito caminhando 1, 2 horas todos os dias. E realmente elas perdiam ali 10 quilos, faziam aquelas dietas malucas do shake diet, tinha um diet shake aí, sei lá, e... comia ovo frito e tal, mas reduzia o açúcar, reduzia o carboidrato, e o carboidrato também é fundamental para poder alimentar os músculos, usado na medida certa, carboidrato de qualidade e tudo mais. Como é que está hoje? Você precisa, para emagrecer, ter ainda
40 minutos, 60 minutos de caminhada e também fazer a musculação. Se você fizer só musculação, você vai conseguir perder o peso com qualidade, emagrecimento real, emagrecimento com qualidade, que é perdendo a gordura e preservando a massa magra. Se o senhor, doutor Tiago Veríssimo, tivesse que dar um conselho para quem quer emagrecer agora, o que o senhor falaria? Vai fazer aeróbico ou vai fazer musculação? Perfeito. Primeiro ponto, mas é ter perseverança e não ser imediatista. Lembrar que a continuidade é muito melhor do que querer emagrecer 10 quilos em uma semana. Você não adquiriu 10 quilos em uma semana, então é um processo. E isso falando em termos de saúde e a gente manter um resultado duradouro. Então esse é o primeiro ponto, ter um pouco de calma no coração e a gente fazer um planejamento para que seja saudável e duradouro. O segundo ponto, mas foi feito um estudo que os pesquisadores pegaram 100 pessoas, né? E eles foram avaliando as pessoas e eles viram que aquelas pessoas que emagreciam e mantinham o peso, que são duas etapas diferentes. Uma etapa é a gente chegar no objetivo e outra etapa é manter aquele objetivo, a constância, a continuidade. De 90% das pessoas que reduziram o peso e conseguiram manter, 90% faziam exercício físico. Então, assim, de 100 pessoas, 90 faziam algum exercício físico, seja uma caminhada ou algum exercício físico, alguma musculação, por exemplo. Mantiveram exercício físico na vida, e não só para aquele período de emagrecimento. Exatamente. Então, é possível emagrecer só com dieta? É possível, mas é mais difícil de manter o processo lá na frente. Tá? Então, assim, se eu tivesse que dar uma dica de ouro para aquela pessoa que quer iniciar um processo de emagrecimento, primeiro, que comece a ver um pouco em relação à questão da quantidade e o tipo do alimento. Passe com o nutricionista para ver como é que você pode, não para passar fome. Se a dieta for mais um problema no nosso dia a dia, dieta é igual relacionamento. Se for um estresse, a gente chuta o balde e não quer mais nem saber daquela pessoa. Então, dieta é igual relacionamento. É para ser um fator de melhoria, é para ser uma solução no nosso dia a dia, é para agregar saúde, não é para ser um problema. Então, o primeiro ponto é esse, fazer uma dieta que não gere fome e estresse. Passe com o nutricionista, né, se for o caso, você não conseguir vencer, né, não conseguir estar contornando, se alimentando bem. O segundo ponto é fazer principalmente algum exercício que estimule a musculação ou a musculatura, por exemplo. Porque quando a gente faz a musculação, a gente não gasta só energia naquele horário. O corpo ainda vai estar se recuperando durante o dia como um todo. Então a musculação tem esse benefício extra em comparação à caminhada. Não é que a caminhada seja ruim de fazer, pelo contrário, é excelente a ser feita. Só que a musculação, além de manter o metabolismo ativo, estimular o metabolismo, ela faz com que a gente gaste energia durante o dia como um todo, porque o corpo precisa se recuperar daquele treino que fez. Diferentemente da caminhada, que a gente só vai gastar energia naquele momento que a gente está fazendo. Então, se a pessoa conseguir repaginar um pouco a sua alimentação, conseguir iniciar o exercício físico, e diga-se de passagem, eu fico feliz que a sua amiga, como a gente estava conversando, conseguiu 7 dias da semana fazer. Sim. Mas uma pessoa fazendo 3 vezes na semana, mas já está excelente. É realmente satisfatório? Traz resultado 3 vezes na semana? Não tenha dúvida. Tanto que as organizações de saúde recomendam a pessoa fazer o ideal 3 vezes na semana, 50 minutos, né, que completa ali 150 minutos de exercício durante a semana. Então, não existe uma obrigatoriedade da pessoa ter que fazer exercício todo dia. É claro que, se uma pessoa fazer exercício todo santo dia, vai gastar mais energia e, obviamente, vai consumir aquela gordurinha que está incomodando. Mas isso que é o importante. Tem que revisar com o educador físico para saber se, às vezes, o excesso do exercício físico não está consumindo a musculatura. Porque a gente também, Márcia, a gente tem energia não só na gordura, mas a gente tem energia na massa muscular. A nossa musculatura também serve como uma fonte de energia. Então, tem situações que a pessoa, às vezes, está muito entristecida, né, com a sua aparência, quer ter resultados rápidos, faz essas dietas milagrosas, essas dietas radicais, reduzem muito peso em pouco tempo. Só que isso leva a musculatura, água e, às vezes, até pouca gordura. Então, a gente vê esses elementos, faz com que a pessoa não só se mantenha saudável, mas tenha um resultado mais duradouro, o que é muito mais importante. A vida não é uma maratona, de a gente dar um sprint e de imediato querer atingir um objetivo, mas sim manter uma continuidade. Isso que é sempre importante lembrar. Então, eu queria sempre enfatizar isso. A gente fazer um processo que não só a pessoa consiga se adaptar, mas que também consiga manter lá na frente. É importante ter essa combinação de musculação com exercício aeróbico? Ou não?
A pessoa, vamos lá, a pessoa já é ativa e ela quer melhorar, né? Como uma pessoa que pratica atividade física, ela quer ter ganhos. Ela precisa conciliar sempre o aeróbico com a musculação ou é suficiente fazer a musculação? Perfeito. Só. É excelente quando a gente consegue combinar a musculação, que vai nos ajudar principalmente na musculatura, vai nos ajudar a gastar energia. Mas quando a gente associa, Márcia, a questão do exercício de caminhada, de corrida ou de bicicleta, a gente também está investindo na saúde do coração. Para o coração bater melhor, para a gente prevenir problemas como excesso de colesterol, o melhor funcionamento do coração pode nos ajudar a controlar a pressão também. Então, o ambiente ideal é a gente não só fazer a musculação, mas associar um pouco do cardio também. Mas, como na vida a gente só tem 24 horas por dia, Thiago, se a gente tivesse que escolher um exercício físico, faça a musculação, porque isso não só vai te ajudar a gastar calorias, mas te ajudar no seu metabolismo e principalmente a gente envelhecer com uma mais independência, prevenindo os problemas nos ossos, por exemplo. Colesterol, você falou do colesterol aí agora. Tem gente que faz atividade física, tem gente, por exemplo, como eu, que faz atividade física, que faz a dieta, ou seja, na minha casa eu não me lembro a última vez que eu comprei uma lata de óleo. Então lá a gente não usa nada frito, a gente usa muito comida de verdade, né? E ainda assim o colesterol é alto, né? 252, digamos assim. Nunca foi baixo, Correto. sempre é acima. E o lipidograma, eu acho, né? Exato, que é a concentração que a gente avaliou, lipidograma, colesterol, triglicerídeo, o HDL, que é a gordura boa, e outra gordura que pode inflamar o coração, que entupir, é o LDL. LDL. E aí o lipidograma vai para 192. Sempre foi alto. Isso é um caso genético ou tem alguma coisa que pode se fazer na atividade física, balancear aí alguma coisa? Porque o senhor falou agora que, por exemplo, o aeróbico, saindo do conforto, tá, gente? Não é você caminhar conversando, porque o aeróbico ele tem que ter um desconforto para poder ter um ganho cardíaco, Exato. Não é isso? Isso diminui o colesterol? Se a pessoa está em dúvida em como fazer um aeróbico, mas eu gosto muito de citar um exemplo. Um aeróbico é uma caminhada que você faça respirando um pouquinho mais rápido, com o nariz, mas não fique tão ofegante. É como se você estivesse mais apressado para pegar um ônibus. Esse é um aeróbico moderado. Agora, se a pessoa está fazendo um aeróbico lendo no celular ou fazendo outra coisa, geralmente é um aeróbico mais xoxo. Que fofo, não é muito. É aquele fofo, exato, né? Que não é muito interessante para a saúde. Então, a gente tem que fazer um aeróbico também, sendo responsável em atingir uma intensidade boa, estável e moderada, né? O segundo ponto, quando a gente pensa em alterações de colesterol, apesar da pessoa já ter bons hábitos, né, como você estava citando o seu caso, tem que ver outros elementos. Por exemplo, tem que saber se essa pessoa não tem nenhuma desordem na tireoide, se essa pessoa não tem nenhuma alteração nas suas adrenais, que produz cortisol, que pode estar em excesso ou em deficiência. Então, tem algumas disfunções no organismo que a pessoa pode ter um colesterol maior do que a média, do que o limite, apesar de ter bons hábitos. E tem outra situação que, infelizmente, o fígado produz mais colesterol do que deveria. Aí entra o cunho do DNA, de como está o funcionamento do organismo. Hoje em dia tem alguns testes genéticos que se faz, né, que a pessoa pega o SWAB, né, que é tipo um cotonete, que pega a saliva e avalia se o DNA. Com esses testes genéticos, a gente consegue verificar se essa pessoa tem alguma desordem no funcionamento do seu DNA, que é como se fosse, né, o código do funcionamento do metabolismo. E ver se essa pessoa realmente vai ter a tendência a vida inteira e às vezes você tem até que medicar para prevenir acúmulo de gordura nas coronárias. Então, tem esses elementos que, às vezes, a gente tem que ficar um pouquinho atento para saber se essa pessoa, apesar de bons hábitos, se esforçar todo o santo dia na academia, fazer uma dieta equilibrada, ainda assim frustra, né? A gente tem, às vezes, um nível inadequado de colesterol. Porque a gente tem visto pessoas, eu tenho visto, né, a gente tem visto aí as notícias de pessoas jovens tendo infarto, e isso me preocupa muito. Eu não falo só das pessoas, dos atletas, que infelizmente, dos fisiculturistas, dos halterofilistas e que fazem uso de recursos hormonais sem acompanhamento médico, que isso aí é uma realidade. Mas eu vejo o infarto sendo muito frequente hoje de pessoas com 42, com 45, com 46 anos. E às vezes isso me preocupa, porque
Eu tenho 46. E eu sempre tive esse colesterol alto. Eu falo, meu Deus, eu tô com um monte de placa de gordura aqui no meu coração, eu tenho que fazer alguma coisa, algum exame para poder ver isso, porque isso eu pensando, tá, gente? Não é que eu já saiba disso. E isso me preocupa, porque na maioria das vezes, eu sei que a atividade física para mim vai ser fundamental, para todo mundo é fundamental, mas como é o trabalho com essa questão do colesterol, que nunca baixa? Sabe, nunca fica controlado. É imprescindível que a pessoa procure o quê? Ela vai procurar o cardiologista ou ela vai procurar o endocrinologista? O ambiente ideal é procurar ambos os profissionais, porque da parte cardiológica, o médico vai avaliar se essa pessoa não está com um nível incipiente, né, um início de acúmulo de gorduras nas carótidas, por exemplo. Em outras situações, é importante a pessoa passar com o endocrinologista para avaliar se não tem nenhuma desordem no funcionamento do seu organismo. A gente não pode esquecer que os hormônios são combustíveis que nos ajudam a funcionar da melhor maneira, pode fazer com que a gente acumule mais colesterol ou mais ferro, por exemplo. Então, o ambiente ideal seria a pessoa passar com um cardiologista e o endocrinologista para ver se essa pessoa já está com um processo inicial, alguma desordem em relação ao acúmulo de colesterol em excesso, o que pode trazer, às vezes, um risco maior de AVC. De doenças cardíacas, né? Ou de infartos também. Como é que o endocrinologista atua no monitoramento de hormônios importantes, como a testosterona, hormônio do crescimento, insulina, T3, T4? Como é que funciona esse trabalho aí, para poder se chegar num equilíbrio metabólico? A atuação do endocrinologista nesse sentido, Márcia, a gente não pode esquecer que os hormônios é como se fossem os combustíveis da nossa máquina, do nosso organismo, do nosso metabolismo. Então, principalmente, o endocrinologista ele vai atuar diante dos sintomas que aquela pessoa está tendo. Se essa pessoa está apresentando uma indisposição, uma fadiga, às vezes um vigor sexual, né? A mulher entra na menopausa, às vezes fica com uma insônia, tem mulheres que às vezes ficam com uma irritabilidade, ou pode ter um vigor sexual menor, algumas securas nas partes íntimas. Então, diante do contexto que aquela pessoa tem, a gente vai em busca de investigar se existe alguma desordem em algum tipo do hormônio daquela pessoa. Mas o que eu vejo muito hoje em dia é as pessoas quererem tratar tudo com a parte hormonal. É como se os hormônios fossem o soro do Capitão América ou o soro da Mulher Maravilha. E não é muito bem por aí. Porque, infelizmente, qualquer que seja o tratamento, se usar dipirona, vai ter um risco. Se usar uma metformina ou um remédio para pressão, uma losartana, vai ter um possível efeito colateral. E, do contrário, os hormônios também. Não vai ter nenhum medicamento que se faça que seja neutro em relação aos possíveis riscos. Então, o endocrinologista ele atua nesse campo, de acordo com o contexto da pessoa, e a gente vai investigar se aquela pessoa está tendo alguma desordem na parte hormonal. Por exemplo, que é muito comum, eu vou citar um exemplo aqui de uma mulher. A mulher chega no consultório, né? Semana passada atendi uma mulher de 42 anos. E o nível de testosterona normal de uma mulher é 10 a 50. O homem é 10 vezes mais. Do homem é 500, por exemplo. Então, a mulher chegou no consultório, ela estava, mas com nível de 40. A mulher estava um aço. Qual era a queixa dela? Redução da sua libido. Ela não tinha um desejo, né, em relação ao marido, esse tipo de elementos. Só que, quando foi se investigar os hormônios, estava tudo perfeito. A questão dela é que ela não tinha uma alimentação balanceada e, infelizmente, por uma questão de trabalho, ela estava ansiosa e não dormia bem. Então não tinha nada a ver com o físico, era a cabeça. Exatamente. Então, diante disso é que o endócrino vai procurar alguns elementos que possam fazer o tratamento. Mas tem muitas situações, que os exames estão perfeitos. E às vezes as pessoas recorrem a hormônios achando que é aquilo que vai resolver o problema. No primeiro momento até pode trazer um certo bem-estar, mas não é o que vai sustentar a qualidade de saúde. É importante a gente falar disso, né? Porque eu gosto muito do Nassim Taleb e ele é um filósofo economista do século XXI. O cara é uma cabeça. E ele tem um livro chamado Antifrágil, que ele diz assim, as pessoas elas têm que ser como hidras. Porque a hidra é uma figura mitológica em que, se eu não me engano, eu acho que foi o Aquiles, procura para mim aí, por favor, Brenda e Clóvis, ou não sei se foi, eu acho que foi o Sansão que precisava vencer a hidra para poder recuperar a força. Eu tenho a impressão que era Sansão. E aí foi o Hércules, nem Aquiles nem Sansão, foi o Hércules, exatamente, foi o Hércules. E aí a hidra é uma figura mitológica
que ela busca pelo ferimento, porque cada cabeça de que você corta da hidra nascem duas no lugar. E a gente tem visto muito o ser humano ele buscando muita facilidade e colaborando, querendo que fatores externos colaborem com um organismo perfeito. Porque quando Deus cria a gente é perfeito. Correto. Tudo funciona dentro, se você não tiver nenhuma síndrome, nenhuma uma doença de criança, né, congênita e tudo mais, tá tudo perfeito, tudo funciona perfeito. E aí a gente começa a jogar anabolizante, começa a jogar hormônio sem precisar, começa a fazer com que o corpo só funcione com fatores externos. Você cria um corpo frágil e não um corpo antifrágil que resolve o próprio problema. Porque o nosso corpo ele é capaz de resolver o próprio problema. Então a gente acaba transformando a nossa vida numa situação de eu preciso disso, eu preciso suplementar vitamina, eu preciso suplementar isso, eu preciso suplementar aquilo. Dependência. Uma dependência de fatores externos, enquanto que o que você precisa é fortalecer a mente para que o seu corpo possa funcionar normalmente. Faz sentido isso, doutor? Total, mas tanto que, infelizmente, tem situações, mas que algumas pessoas usam medicamento para acordar, usam medicamento para controlar a fome, daqui a pouco não come bem, não tem energia, usa o medicamento para ter uma iniciativa sexual, que não tem vigor, não tem energia, e chega ao final do dia, tem tantos estimulantes que usa medicamento para dormir. Então, existe uma dependência química nesse sentido, o que, infelizmente, atrasa e retarda a nossa saúde, a nossa longevidade. Porque a ideia é a gente envelhecer bem, mas tem situações que realmente a pessoa tem uma deficiência com o passar do tempo, ela pode ter uma redução dos seus níveis hormonais. Aí vale muito a pena, Márcia, a pessoa fazer exames e restaurar, equilibrar os seus níveis. Tanto que pessoas, sejam mulheres, repõem hormônios, ajuda a reduzir doenças como osteoporose. Homens, quando repõem hormônio, testosterona é um exemplo, ajuda até a melhoria do funcionamento cardíaco, previne demências. Claro que dentro, né, de doses adequadas e saudáveis. Monitoradas, né, pelo médico, nada de fazer sozinho. É como diz o meu oncologista, que toda vez que eu pegava um resultado de um exame meu, depois que eu tive o diagnóstico, tudo para mim era um susto. Eu chegava com ele louca lá, porque eu ia no Dr. Google, eu ia não sei o quê, aí ele virou para mim, teve um dia que ele cansado, coitado do doutor Fusita, né? Ele virou e falou assim, por que tu não vai fazer medicina? Vai para a faculdade de medicina. Tem a faculdade aí que a mensalidade custa 10 mil, vai lá fazer a faculdade de medicina, ou então vai estudar, vai fazer, pelo amor de Deus, a faculdade de medicina, mas para de tentar adivinhar o resultado dos teus exames, espera que o médico... Aí a gente fez um acordo, eu não abro mais nenhum resultado de exame meu. Correto. Aí eu levo tudo para ele, ele olha, vai, aí eu chego lá na maior cidade, veja aí se está bom, se está ruim, se tá... porque eu tinha mania de abrir tudo, querer dar uma de curandeira, porque o cara que não é médico e quer adivinhar o que o médico sabe, é curandeiro, né? Querendo dar uma de curandeira, fazia tudo errado, ficava numa ansiedade absurda. Hoje eu não tenho mais ansiedade nesse aspecto, não. Eu deixo para ele resolver tudo. Porque a gente acaba criando situações para a gente que não fazem sentido. E que às vezes nem vão existir. É muito comum, às vezes, a gente ficar pensando em algo que possa acontecer, mas que nunca acontece e tira energia daquele dia, do presente. Esse que é por isso, mas que eu vejo muitas pessoas investem horrores em relação a uma boa academia, a um bom suplemento, mas às vezes não tem energia. Não faz o básico. Não bebe água, excesso de ansiedade, estresse, e aquela energia que ela deveria estar fazendo para um exercício, para a saúde, ela fica gastando com excesso de pensamentos que às vezes nunca nem vão ocorrer. É a ansiedade. Então é muito importante sempre a gente não esquecer de tratar também a saúde mental. Ele começou a entrevista falando isso, a gente no intervalo, antes da gente começar a conversar, né? Ele falou, vamos falar de saúde mental também? Porque, ou seja, o pobre do médico, ele arruma o cabra e o cabra se estraga com os pensamentos. É isso que está acontecendo, né, doutor Tiago, no consultório? Eu arrumo o cabra todo, vejo lá, conserto a comida, mando fazer atividade física e tudo, mas ele está lá com pensamento intrusivo, está buscando o futuro de forma negativa aqui para o presente, não faz uma meditação, não faz um mindfulness, não põe o pé no chão e lembra da sola do pé. Lembrou da sola do pé agora? Lembrou da respiração? Que passa batido aí no nosso dia a dia, né? Então, o cara acaba estragando tudo que o doutor Tiago ajusta dentro do consultório, né? Por isso que é importante a gente passar com o psicólogo, com a psicóloga, para sempre avaliar a nossa saúde mental. Mas eu não tenho dúvidas que, quando a gente consegue equilibrar bem a nossa mente com nossas funções orgânicas, a gente consegue ter um vigor. Eu cito sempre no consultório três setores de energias. A energia física, a energia mental e a energia sexual. E tem a quarta linha que poderia ser espiritual também. Então, é sempre importante a gente lembrar dessas energias
para ter uma qualidade de vida boa também. E hoje em dia, com essa gama, né, de ferramentas farmacêuticas, de medicamentos, Desculpa, né, Alessandro. de hormônios, de suplementos, as pessoas esquecem desses fatores básicos. O que, assim, às vezes a pessoa nem precisa usar tantos medicamentos e suplementos, dá para enxugar muito, mas se a gente conseguir entender que o mais importante é equilibrar o nosso hábito, seja do pensamento ou seja da ingestão alimentar também. Como já diria, né, a questão do filósofo grego, né, já dizia 500 anos antes de Cristo, Hipócrates já falava, faça do seu alimento o seu melhor remédio. O seu medicamento, que é o que faz o juramento, viu? Todo médico faz o juramento. Quais são os erros mais comuns que você vê no consultório de quem tenta emagrecer sozinho? Márcia, principalmente é o imediatismo e a questão da querer um resultado rápido, né? Querer reduzir 10 quilos em um mês. Não é um processo saudável. Então, esse é o primeiro ponto. O segundo ponto, achar que o alimento é o inimigo, que uma dieta é o problema. Não é isso. É como a gente estava falando, existe hoje em dia muito terrorismo alimentar. Uma alimentação balanceada é a solução. Só que tem que ter um pouco de conceitos para a gente fazer uma alimentação equilibrada, que a pessoa não passe fome. Isso é um erro. Geralmente o pessoal quer emagrecer, faz dietas radicais e começam a ter graus de fome em excesso e chuta o balde, Márcio. E às vezes aquele peso que reduziu 5 quilos recupera 15. Então, primeiro, tem um pouco de calma, de paciência, é um processo, é uma jornada. Segundo ponto, tem uma alimentação equilibrada que consiga nos dar energia, consiga controlar a nossa fome. Esse é o segundo item. E também ajustar fatores que às vezes passam despercebidos. A hidratação boa, um sono de qualidade, fazer ali 4 vezes por semana exercício físico, são elementos aí que eu vejo no dia a dia que são os erros mais comuns. E um outro erro também que é muito comum, as pessoas comprar esses medicamentos que tem hoje em dia as canetas emagrecedoras, como o Wegovy, o Ozempic, o Mounjaro. Inclusive, Márcia, o Mounjaro já está ficando até antigo. Já está saindo um outro medicamento que é a retatrutida, que vai ter um poder de ação muito maior que o Mounjaro. E tem pessoas já utilizando, apesar de não ter sido liberado. Então, o outro erro seria esse, as pessoas usarem esses medicamentos e não reabordarem esses elementos fundamentais, como um sono e alimentação. Ou seja, quer atalho. Exato. O atalho nunca é A gente nunca é culpado da nossa responsabilidade. A gente sempre quer terceirizar para algum outro fator, mas a gente nunca assume as responsabilidades que a gente deveria fazer. E às vezes as pessoas acham isso, que o medicamento vai fazer aquilo que elas deveriam fazer por si próprias. O senhor tem algum caso real de emagrecimento que o senhor acompanhou aí no consultório? Tem um caso... Para explicar para a gente, contar aqui para a gente... Tem um paciente que chega no consultório com 140, 160 quilos. Eu atendi, né, ano passado até esse ano, eu tenho atendido um rapaz que ele tem 27 anos, né, trabalha, né, tem sua namorada, chegou com 145 quilos no consultório. No primeiro momento, ele conseguiu reduzir no peso sem medicamentos. Né, foi reduzindo o peso sem medicamentos, com a alimentação mais equilibrada, só que ele começou com o passado a perder massa muscular. Daí a importância de implementar o exercício físico, Márcia. Quando a gente iniciou, orientei, sugeri, falei, olha, começa a fazer um pouco da musculação, ele não só otimizou a sua redução de peso, como ele conseguiu manter a sua massa muscular e aumentou os seus níveis de hormônios sem ter que usar hormônios para repor. Né? Então, assim, ele não precisou usar canetas emagrecedoras. Temos uma foto. Poxa, essa foto estava aí esse tempo todo? Não. Ela acabou de mandar. Vamos agradecer. Como é que é o nome dela? A Rayane. Vamos agradecer a Rayane. Tá aí, nós temos uma foto. É esse rapaz? Não é esse paciente. Esse paciente, ele é um paciente, um empresário, né, que tem aproximadamente 40 anos, e o que ele queria, ele estava uma pessoa flácida e queria melhorar mais a sua densidade muscular. Começou a iniciar o exercício físico, reequilibrou sua alimentação, por ser empresário, às vezes tinha problemas de sono, ficava pensando na folha de pagamento, e ele conseguiu otimizar mais sua musculatura. Então, além de ter melhorado o seu bem-estar, né, se olhar no espelho de forma mais saudável, ele conseguiu também repaginar um pouquinho a sua composição física. E não tenho dúvida que vai envelhecer melhor, com um pouco mais de musculatura. E é tão nítida, né? A mudança dele é nítida, né? Olha esse, gente. Esse aqui a gente podia mostrar o rosto dele, Breno? Podia mostrar? Podia. O senhor se entende com ele depois? O Almir, depois eu falo com o Almir. O Almir é um homem também que ele começou a iniciar boxe, começou a fazer um pouquinho da musculação, mas o principal dele foi que ele equilibrou mais o final de semana. Mas ele conseguiu controlar um pouco a ingestão
de álcool, um pouco de bebida, e hoje em dia nem faz mais falta para ele. Agora, isso aqui é importante, viu? Deixa a foto do Almir aqui, tá? É importante a gente dizer isso, porque as pessoas, muitas vezes, elas não mantêm o equilíbrio da semana no fim de semana. E aí, no fim de semana, fica lá 2 dias, em todas as refeições, chutando o balde e pode estragar e perder o ganho da semana inteira. Olha, mas eu gosto muito de ponderar o equilíbrio no seguinte sentido. Se a pessoa está bebendo 10 long necks num sábado, o ideal é suspender. Mas vamos entrar num acordo no primeiro momento, pelo menos beba 4, reduza a quantidade. E com o passar do tempo a gente elimina essa questão. Porque o álcool, infelizmente, Márcia, ele só vai fazer com que a gente gaste as economias e gaste saúde também. Então, não é um dos fatores de risco para câncer. Infelizmente, o álcool. né? E geralmente está associado com outros fatores, como a alimentação mais com gorduras, frituras, tabagismo também. Então, tem vários elementos que podem estar associados. Então, quando a pessoa chega no final de semana, geralmente eu sugiro muito não esquecer disso. Pessoas fazem a dieta a semana toda de modo certo e às vezes descompensam o final de semana. Então, tem que estar geralmente um pouco de equilíbrio e não esquecendo de fazer o social, mas com um pouco mais de moderação e, se puder, possível, se for possível, suspender. É uma mudança que tem que ser da cabeça para dentro, para fora. Não é só uma coisa, eu estou indo lá no doutor Tiago, eu estou fazendo dieta e avisa para todo mundo, não, estou de dieta. Não é dieta. É uma reeducação alimentar, que tanto é pregada, que tanto é falada, e pouca gente realmente usa aquilo. Exato. Se você gosta de doce, como por exemplo eu sou apaixonada por doce, escolha o dia para comer o doce, coma no domingo, coma no sábado, depois de uma refeição só, mas mantenha o equilíbrio também no sábado e no domingo, porque é fundamental para que você não perca todo o seu ganho, quando eu falo aqui de reeducação alimentar, do equilíbrio que você manteve na semana. Porque o açúcar ele é tão viciante que você entra numa compulsão. Quando você para, você sofre. Quando você come, aí você quer voltar a comer de novo na segunda, na terça, na quarta. Não é um comportamento compulsivo, é um comportamento meio de adicção. Mas cai muito na situação que você falou, Márcia. É uma mudança interna para externa. Tanto que, se a gente parar para pensar, Márcia, seja a função de jornalista, seja a função de médica, se a gente conseguir informar, educar, a gente vai estar conseguindo transformar aquela pessoa para uma saúde melhor. Então, eu gosto de citar que eu sempre sou apenas uma ferramenta para uma jornada saudável daquela pessoa, contanto que ela assuma suas responsabilidades em executar o processo. Assim, vai valer muito a pena o investimento que ela vai fazer no consultório, que ela vai fazer na sua alimentação mais saudável, talvez alguma suplementação e assim por diante. E não esquecendo que os medicamentos não fazem aquilo que a gente precisa fazer no nosso dia a dia, que é manter os bons hábitos também, Márcia. Então, o seu protocolo de atendimento é conservador. O seu primeiro implementa o básico. Exatamente. Que é sono, comida, alimentação, comida de verdade. E aí, depois que a gente conserta o básico, agora vamos ver o que precisa suplementar. Em partes. Eu gosto muito de citar isso também. Porque lá no consultório, na clínica, a gente tem uma equipe multidisciplinar. O nutricionista, o psicólogo, a psicóloga, que a gente trabalha todas essas ferramentas que a gente está conversando. Porém, Márcia, pensa comigo, uma pessoa que está desmotivada, cabisbaixa, às vezes está com sono, depressão, ansiosa, eu sou muito a favor, diante dos exames bons, de implementar alguma ferramenta medicamentosa para que ela tenha um impulsionamento e se sinta mais motivada, consiga ter um resultado ali de modo mais imediato e consiga até manter o seu processo se estimulando cada vez mais. Então, sou totalmente a favor, contanto que a gente sempre revise a nossa rotina, o nosso contexto, desde o início que acorda até a hora de dormir. Então, isso que é o importante. Eu sou totalmente a favor do uso de algumas ferramentas medicamentosas, mas contanto que a gente não esqueça do primordial. Mas sempre usando essas ferramentas com a negociação com o paciente... Barganhando. Olha, isso aqui é um impulso para te ajudar na jornada da mudança. Correto. Tem que haver uma mudança. É uma muleta. Porque, por exemplo, eu já vi muitos casos de amigos que fizeram bariátrica e todos recuperaram o peso de antes. Praticamente todos. Só tem uma pessoa que eu vou fazer aqui a justiça, que fez bariátrica, que é a mãe de uma amiga nossa, a Clóvis sabe muito bem quem é, que tá linda, uma pessoa maravilhosa, continuou magra, e o Sana, um beijo, nutricionista, mas ela virou triatleta. Tá ótimo. A mulher
faz natação, compete, faz musculação, ela colocou qualquer vazio que ela descontava na alimentação no exercício físico. Hoje ela é super feliz, ela e o marido correm juntos, fazem as competições ali juntos, viajam para competir e tudo mais. Mas aqueles amigos que emagreceram com a bariátrica, nunca implementaram atividade física, nunca mudaram a alimentação, eles engordaram tudo de novo. Porque está na cabeça, eu acho que é isso. Porque a cirurgia foi feita só no estômago, não foi feita a cirurgia mental. Exato. Quando a pessoa faz a cirurgia dos departamentos do organismo, aí vai ter um efeito. Tanto que, da mesma forma, Márcia, hoje em dia se tem a comparação do Mounjaro, está sendo comparado com a cirurgia bariátrica. Eles são equivalentes em relação à redução do peso. Mas quantas pessoas a gente tem visto cada vez mais que usam o medicamento e investem uma boa quantia de dinheiro e quando para o medicamento tem um efeito rebote. Aí as pessoas gostam de terceirizar a culpa. Ah, mas eu tive efeito rebote porque eu suspendi o remédio. Não. Você teve efeito sanfona, você recuperou o peso porque você não revisou, você não tratou dos hábitos, da sua rotina. Então isso que é o importante da gente nunca esquecer, né? Porque assim, pelo menos como a gente estava conversando, quando a gente fizer 80 anos, se Deus quiser, a gente vai estar independente, com uma boa funcionalidade e não refém de medicamentos. Para eu encerrar aqui, que eu acho que eu fui aqui fiel a esse roteiro, viu, Brenda? Mantive a fidelidade aqui ao roteiro. Vamos falar do tal metabolismo lento e do, eu tenho um problema na tireoide, é por isso que eu sou gordinha. Eu tenho um problema na tireoide, é por isso que eu sou gordinho. Eu tenho não sei o quê, eu tenho isso, eu tenho aquilo. Mas tu faz atividade física? Não, eu tenho problema na tireoide, por isso que eu sou gordinho. Existe isso de você estar acima do peso, com um percentual de gordura alto, porque você tem um metabolismo lento? Márcia, isso é um pouco relativo em relação a essa pergunta, em relação à resposta, porque é fato realmente que algumas pessoas têm um metabolismo mais acelerado. Aquela pessoa come, Thiago, e é ruim de magro. Realmente é verdade isso. É magro de ruim, ali, ó. É verdade isso, né? Então, assim, é possível ter essa situação. Porém, hoje, se a pessoa está com excesso do peso, está com alguma alteração em relação à obesidade, ela não nasce com aquilo. Ela adquire com o passar do tempo. Então, o metabolismo ativo ou mais lento é mais em decorrência do atual estado que ela se encontra, como é que estão os seus hábitos. A gente vai envelhecendo, é fato também que o nosso metabolismo vai reduzindo, mas isso é uma redução que a pessoa vai ganhar 200 gramas por quilo de ano, um exemplo, e não 10 quilos ao ano. Não é esse processo que a gente envelhece e o metabolismo fica lento. São alterações discretas, que podem fazer com que a gente adquira um pouco de peso com o passar do tempo, mas não é 10 quilos em um ano. São diferenças mínimas em relação ao peso. Então, se a pessoa está com metabolismo lento, ela precisa revisar muito como é que está o funcionamento orgânico. A tireoide pode influenciar, mas a tireoide influencia em relação ao peso mais por retenção e não por gordura. Se a pessoa está com acúmulo de gordura, é mais um fator do que come e do quanto está gastando também. A tireoide pode mudar o peso, mas mais às custas de água, de retenção. Então, tem um pouco de mitos em relação a essas fundamentações de metabolismo. Em suma, o metabolismo é muito mais em decorrência do que a gente faz ou deixa de fazer, e não pela própria história genética. É claro que existem situações que são excessos, que a pessoa, infelizmente, desenvolve uma obesidade grave, mas isso são síndromes genéticas. É raro, é a minoria das pessoas. A maioria, 99%, é mais em decorrência da sua rotina. É muito bom porque o ser humano, que tem uma família funcional, né, que tem um pai, uma mãe que cuida ali do bem-estar dos filhos e tudo mais, quando a gente é criança e que tem um pai e uma mãe que está cuidando do bem-estar dos filhos, o pai e a mãe obrigam a gente a ir para fazer o esporte, obriga a ir para o inglês, obriga a ir para a aula, obriga a ir para o judô, para o vôlei, para a dança, obriga. Quando a gente fica adulto, uma das maiores besteiras que a gente faz é desobedecer o pai e a mãe. Aí a gente se desobriga disso. Correto. E acha que isso é liberdade. Liberdade é você conseguir o que você quiser da sua vida, inclusive ter disciplina, porque a disciplina é uma liberdade também. Você está ali vinculado à realização dos seus sonhos por meio do trabalho constante e incansável. E nessa situação, Márcia, o ciclo da vida se inverte. Antes, a gente era ordenado. Hoje, a gente tem que dar exemplos para os nossos filhos. Exato. Então, como é que eu vou chegar em casa? E quando eu estou dizendo isso, pessoal, não precisa virar um atleta, mas como eu vou falar para o meu filho fazer exercício ou comer um tomate, um alface, se do contrário eu não faço?
Então, é sempre importante isso, pensando nessa questão, nessa logística de saúde, de família, a gente sempre tentar dar exemplos, porque às vezes uma teoria praticada é uma teoria muito mais persuasiva do que só se falar. Se a gente falar para falar, olha, Márcia, vai fazer exercício físico, eu vou ali tomar um milkshake. São situações totalmente distintas. E de a gente ir junto e eu dar o exemplo. Consequentemente, eu vou ter uma alta probabilidade de arrastar você a fazer exercício físico. Então, A fala alcança, o exemplo arrasta. exato. Então, Eu falo, eu alcanço. Mas quando eu dou o exemplo, eu arrasto aquela pessoa junto comigo. Então, eu gosto sempre... Às vezes eu atendo algumas pessoas que vão famílias e sempre é importante ver o ambiente familiar, porque cai nessa situação. Às vezes a gente tem que fazer um tratamento para os filhos, mas já olhando para os pais e já levantando a sobrancelha para dar umas indiretas que tem que mudar todo o ambiente. Porque, do contrário, infelizmente, não vão ter uns efeitos saudáveis. Exatamente. Doutor Tiago, a gente está aqui mais uma vez falando de saúde. Muito obrigada por ter vindo. Já acabou? Já acabou, Breno? Poxa, mas a gente tem muito assunto para falar. Outras entrevistas poderão vir. Karate Kid 2. Karate Kid 2. Inclusive, com relação a esse trabalho que eu acho... O que o doutor Tiago está fazendo é simplesmente dizer assim, eu não posso fazer com que a minha consulta finalize no muito obrigado, até mais. E numa receita no numa papel. Receita no papel, se eu quer realmente resultado. É por isso que tem uma equipe multidisciplinar com psicólogo trabalhando a cabeça, porque na maioria das vezes é isso, né? Acho que 80% do seu consultório é mental. Correto. Tanto que eu preciso muito que sempre tenha em trabalho em conjunto com a psicologia, para tratar não só a questão interna, a questão mental, mas também intensificar mais os resultados em relação ao emagrecimento, ao controle do diabetes, ao envelhecimento saudável. Sempre é importante não esquecermos disso, Márcia. É muito importante. Obrigada por ter vindo, viu? Obrigada por ter vindo esclarecer tantas coisas aqui com a gente. Muito obrigado pelo convite. Saúde plena e um beijo no coração a todo mundo. Esse foi mais um Deixa que eu pergunto. Obrigada a você que acompanhou a gente até agora. Não se esqueça de compartilhar, de curtir, de encaminhar essa entrevista para quem você acha que precisa e merece ouvir todas essas informações para transformar a sua vida. Emagrecer não é só perder peso, é manter o corpo do jeito que ele precisa estar para ficar daquele jeito mais valioso. É ter saúde, é ter estrutura, é ter vida, ter longevidade com qualidade. Curta, compartilhe e se inscreva aqui no Deixa que eu pergunto. Até a próxima.